Prontas para o nosso projeto? Quando eu tô com a cabeça cheia de coisa para fazer, eu venho aqui extravasar no meu crochê, porque para mim é um processo terapêutico, é um estado meditativo, que eu preciso prestar atenção na casa que eu tô colocando a linha, o que eu tô fazendo, tem que ficar certinho, porque se eu fizer um ponto errado, eu atrapalho todo o processo, eu tenho que refazer tudo de novo. Enfim. E aí eu tava aqui fazendo a minha touquinha que eu vou dar de presente, e eu fiquei olhando para esse novelo. E dentro desse novelo aqui dentro tem um carretel. Então olha quanta linha que esconde o carretel. Se eu não disser para você que ele existe, você nem vai saber que tem, né? Pois é. Aí eu fiz uma analogia ao nosso autoconhecimento. Quantas vezes a gente não conhece muito o outro, mas pouco a gente se conhece, não é mesmo? Nós somos muito reflexo do que nos ensinam, do que nos impõem, do que dizem que é certo. E aí o que é minha essência que está aqui dentro, ninguém reconhece, nem eu mesmo. E essa é a proposta do trabalho, é resgatar essa essência que você tem, para que você se conheça, saiba lidar com você mesma, saiba lidar com os desafios e as fluências que vão vir aparecendo aí na sua vida. E para dar identidade a esse trabalho, nós vamos trabalhar com florais de Bach. Florais de Bach foi desenvolvido por um médico chamado Eduard Bach. Ele é inglês, nasceu dia 24 de setembro de 1886, Sol em Libra, Lua em Leão. Ele estudou medicina de 1906 a 1912. Quando foi em 1913, ele já trabalhava com medicina, se especializou em bacteriologia e patologia. Ele era muito bom no que ele fazia, mas ele teve um insight. Ele percebeu que o humor e a personalidade da pessoa influenciava diretamente na cura de suas doenças. Quando ele tinha 31 anos, ele teve uma hemorragia intestinal, e essa hemorragia levou ele a um quadro tão sério que o médico que o diagnosticou disse que ele morreria em 3 meses, mas ele não acreditou. Ele sabia que ele tinha um trabalho muito maior para ser desenvolvido para poder morrer tão cedo. E ele acreditou tanto, se agarrou tanto nessa possibilidade, que ele tinha um trabalho muito grande, ele tinha tanto amor por aquilo que ele fazia, que ele ficou curado. E ele começou a desenvolver um trabalho de vacinas, justamente com bactérias intestinais. E quando ele começou a pesquisar afinco essas bactérias, ele chegou na homeopatia. Na homeopatia, ele ficou muito conhecido no mundo inteiro com os 7 nosódios de Bach. Mas ele não parou por aí não, ele continuou pesquisando ervas e florais. Nessa de pesquisar ervas e florais, ele descobriu umas 3 plantas, Mimulus, Impartis e Clematis. Ele começou a fazer uns preparados em 1928, começou a estudar sobre as propriedades dessas plantas, e em 1929 ele começou a dar esses preparados para os clientes dele, para os pacientes dele. E ele começou a catalogar os pacientes de acordo com suas personalidades e foi dando esses florais de acordo com os seus humores. E começou a perceber um dado, que esse método, que esse trabalho estava dando um resultado muito bacana. Mas ele não parou por aí não. Ele achou que Londres estava ficando pequeno demais para ele e foi para Gales. Em Gales, ele passeando pelos jardins, ele viu um orvalho em cima dos florais, e aí ele pensou assim, poxa, se eu pudesse cultivar esse orvalho. Mas ele se deu conta que se fosse cultivar os orvalhos ia dar muito trabalho, ia ser uma coisa muito demorada. E a partir daquela observação ele teve um insight que ele poderia usar um método solar, colocar as flores numa cuba de vidro e expor ao sol. E a partir da essência liberada nessa água, ele poderia utilizar como uma essência floral. Bacana. Ele continuou trabalhando afinco nisso, desenvolveu 12 florais, que ele chamou de 12 curadores. Ele escreveu um livro chamado Cura a Ti Mesmo, em que ele salientava nesse livro a importância da felicidade e a importância da filosofia da cura de si mesmo. Continuou pesquisando,
E a partir daí ele pesquisou mais 7 auxiliares, continuou. Isso assim, em 2 anos. Descobriu mais 19 plantas. Dessas 19 plantas que ele chamou de assistentes, que hoje nós chamamos de complementares, essas plantas elas são produzidas, os florais, de forma diferente. Enquanto o outro a partir do método solar, esse era a partir do método de fervura. E ele não parou, continuou trabalhando, foi tomando uma proporção esse trabalho. Ele criou um livro, ele publicou um livro no verão de 1936, em que ele chamou de 12 curadores, os 12 curadores e outros remédios, os 12 remédios curadores e outros remédios. Em setembro de 1936 do mesmo ano, ele proferiu uma palestra dentro de uma loja maçônica, foi um sucesso. Infelizmente, no dia 27 de novembro do mesmo ano, ele veio a falecer. Mas ele sabia que o trabalho dele não ia morrer com a morte dele. Ele sempre comentou que a morte era somente uma passagem, que ele continuaria trabalhando e o trabalho dele aqui não morreria. Ele tinha uma filosofia de vida muito interessante. Ele dizia que o corpo físico é como uma concha. Uma concha vazia não faz sentido. O que é importante é o que está dentro dela, e que é a nossa alma. Então ele dizia que quando o corpo físico fica doente, o corpo físico ficou doente por conta de um conflito do corpo mental e emocional. Ele já falava muito sobre isso. E quando a pessoa consegue encontrar a missão, o propósito da sua personalidade, da sua alma, junto com o equilíbrio emocional e mental, ela encontra a saúde. E é por isso que eu convido vocês para fazer esse trabalho junto comigo. Nós vamos trabalhar com os florais. Existe contraindicação para o uso do floral? Não. Não existe, no entanto, que o floral que eu vou passar para você vai poder comprar em qualquer farmácia homeopática perto da sua casa, porque a vigilância sanitária permite, justamente porque não tem contraindicação. A única coisa que é contraindicada é se a pessoa não puder usar álcool, porque é utilizado o brand como uma solução de conservação desses florais. Então, só nesse caso, se você tiver uma intolerância ao álcool, não vai poder usar o floral, mas aí eu vejo uma alternativa, não tem problema. Junto com o uso do floral, nós vamos fazer uma escritoterapia. Por quê? Os florais, eles trabalham com a energia sutil do corpo mental, do corpo espiritual, do corpo emocional. E você vão vir essas questões. O floral, ele vai vir diretamente nessas questões que você precisa trabalhar. E você vai trazer essas questões. A melhor maneira de você compreender o que você está sentindo é você materializando. Você sente, vem um pensamento, vem um sentimento, vem uma lembrança, você coloca no papel, materializa, e a gente vai trabalhar a partir disso daqui. Eu vou mandar para você uma ficha. Nessa ficha você vai preencher com o seu nome, seu contato, mas nós já temos os contatos, né? Data de nascimento, a cidade que você nasceu. Por quê? Eu vou também, a partir desse trabalho que nós vamos começar com os florais, eu vou fazer o seu mapa natal e a revolução solar, porque em devidos momentos, a partir da anamnese que eu vou passar para você, eu já tenho uma ideia de que floral que você precisa. Mas às vezes aquele floral não é o momento para você trabalhar. Você vai me trazer outras questões que precisam ser trabalhadas, que talvez aquela que eu acredito que seja importante para você não seja o momento. E nós vamos trabalhar também associado aos trânsitos astrológicos, que vão ter momentos no nosso ano astral. A gente passa às vezes por algumas crises, e o floral te dá esse suporte emocional para conseguir viver esse desafio. Então, por isso que nessa anamnese, nessa ficha, você vai me trazer essas informações para a gente trilhar o melhor caminho. Então, vamos caminhar juntas, tá? Vamos juntas nesse projeto. Vai ser um ano de trabalho e vai dar tudo certo, tá? Estaremos juntas, qualquer coisa. A gente entra em contato, você pode entrar em contato comigo. Uma coisa só que eu queria dizer: caso você não consiga escrever no caderninho, eu dei um exemplo desse caderninho que é mais fácil de carregar na bolsa, quando vira o pensamento você anota. Tem aplicativos que eu posso colocar na descrição que você grava o áudio
e ele já vai digitando, você salva, arquiva, depois você envia tudo isso para mim via PDF, tranquilo, por e-mail, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar. E vamos juntas nesse projeto que vai ser lindo, de um mergulho no nosso autoconhecimento. Um beijo!